pessoal, voltei, né? A partir de hoje nós vamos começar a ler as leis da cidade do município de Búzios, né? Porque o conteúdo programático deles é bem extenso, né? E aí eu vou começar por essa parte aí, são algumas leis municipais que nós temos que dar conta, né? Lógico que são muitas questões e algumas leis, né? Só que aí não tem proporcionalidade, né? Aí a gente estuda tudo para tirar alguma questão. Vou ler então com vocês. Essa é a lei número 2004, desculpa. Essa é a lei número 2043, de 4 de junho de 2005, do ano passado. Ela é uma lei bem recente, tá? Ela já foi colocada aí para o próximo concurso, que dispõe sobre criar cargo de provimento efetivo com carga horária adequada e extinguir, né, cargos e dar outras providências. É quando muda aí o nome, né, de algum cargo e efetiva também a carga horária e tal, tudo direitinho. Então, esse início aí está falando, né, que o prefeito do município de Armação dos Búzios faço saber que a Câmara aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Então, no artigo 1º, ficam criados por essa lei os cargos de professor 2 de atendimento educacional especializado, psicomotricista e mediador, que passam a integrar o anexo 6 da Lei número 922, de 20 de dezembro de 2011. Então, nesse concurso já tem aí, né, esses cargos, né, que foram criados no ano passado. Artigo 2º, os cargos criados por essa lei, sendo estes servidores de assessoramento educacional multidisciplinar e magistério público municipal, serão organizados em categorias funcionais definidas de acordo com a natureza do trabalho desenvolvido e com compatibilidade e em compatibilidade com a exigência de formação para o concurso público da seguinte forma: Inciso 1. Professor 2 de atendimento educacional especializado, professor com habilitação mínima de licenciatura plena em pedagogia e formação específica para atuar na educação especial, que atuará no apoio pedagógico aos discentes em salas de recurso organizadas em 12 horas. Integração com educandos, 2/3. 4 horas aulas, né? HTPC, horas de trabalho pedagógico coletivo, e 4 horas aulas HTPLE, que são horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha. A gente tem aí o segundo inciso, que vai falar sobre o psicomotricista, que é o profissional com graduação em pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação em psicomotricidade ou ainda licenciatura em psicomotricidade. A carga horária desse profissional é de 20 horas semanais. O mediador, que é o profissional com habilitação mínima em ensino médio e uma capacitação de no mínimo 40 horas na área de educação especial, que atuará especificamente nas unidades escolares em auxílio ao professor regente da turma, acompanhando os discentes com deficiência em caso de comprovada necessidade. A carga horária aí desse profissional será de 30 horas semanais. Tá? A capacitação dele é de 40 horas, né? Que é essa capacitação específica para trabalhar com educação especial. E o horário de trabalho dele é que são 30 horas, então são 6 horas, né, diárias aí. O artigo 3º. Aos cargos de profissionais da educação criados por essa lei compete: inciso 1. Professor 2 de atendimento educacional especializado. Exercer suas funções em turmas de educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e ensino médio, que possuam matrículas de estudante com deficiência e atua no atendimento educacional especializado, AEE. A letra B. Exercer suas funções com estudante com deficiência da educação infantil, ensino fundamental, educação de jovens e adultos e ensino médio,
matriculados nas salas de recursos multifuncionais. Aí na hora de escanear a folha ficou meio assim de lado, né? Mas esse documento foi postado assim, tá, gente? Então a gente tem aí essa é a sala de recurso. Então, dentro da escola tem uma sala de recursos que ela funciona como se fosse um órgão independente, tá? E na letra C, oferecer cuidados básicos de atividades de vida diária e prática do cotidiano de estudante com deficiência e a higiene corporal mínima e trocas de fraldas e vestuários. Desenvolver abordagens com o estudante para os cuidados pessoais, bem como auxiliar para o uso do banheiro, conhecer sobre a adequação postural do aluno com pouca ou nenhuma mobilidade e movimento corporal, dos cuidados necessários para deslocar com segurança e adequadamente. Letra E. Compreender indicações básicas contidas no histórico escolar do aluno com referência às necessidades educacionais especiais. Então, esse profissional aí, ele tem que ser capaz de ler e entender, né, o que está sendo solicitado, né, para o trabalho com determinada criança. Ter conhecimento de quando a situação requer outros cuidados fora daquele de seu alcance ou no âmbito da escola, exercer as demais atribuições dispostas em legislação municipal e aquelas relacionadas à especificidade de sua função. Psicomotricista, ele vai aí identificar as dificuldades e potenciais dos estudantes e criar estratégias que melhorem o seu desenvolvimento motor, psicológico, social, cultural e afetivo. Letra B, desenvolver atividades que combinem com o lúdico com o pedagógico. Então, é aí aquela brincadeira, né, às vezes direcionada, é aquele jogo com intencionalidade que a gente fala, né, que a gente quer chegar em algum objetivo. Mediador. O que ele vai fazer aí de acordo com o edital, né, com essa lei, com o edital não, com essa lei aí que foi criada, né, para determinar as suas funções. Colaborar com a execução do planejamento no cotidiano, atuando como mediador do processo de ensino e aprendizagem, seguindo as orientações recebidas do professor regente ou pela equipe de assessoramento pedagógico. Favorecer o desenvolvimento da independência e autonomia, auxiliando o aluno no que for necessário quanto à comunicação, ao cuidado pessoal, ao uso do sanitário, escovação dos dentes, banho, troca de fraldas, vestuário e outros. Garantidos os EPI, equipamentos de proteção individuais, alimentação, a locomoção aos diferentes espaços físicos e transposição para o sanitário, carteira escolar e outros, quando esse faz uso de cadeira de rodas ou apresente dificuldades motoras. Promover sob orientação do professor regente da turma em que o aluno acompanhado estiver em processo de inclusão, o desenvolvimento de suas habilidades pela utilização e organização de atividades, recursos e materiais pedagógicos e as práticas educativas de vida independente, né, que tem aí a sigla PEV. Atuar como mediador do processo ensino-aprendizagem, seguindo as orientações recebidas do professor regente ou pela equipe de assessoramento pedagógico, com a utilização e organização de atividades, recursos e materiais pedagógicos, contribuindo para a aquisição de conhecimento. Aí nós temos participar, né, da elaboração do projeto político-pedagógico, cooperar para a manutenção das boas normas disciplinares, não somente durante as aulas, mas também nos intervalos e nos recreios. Manter fichas de observação dos estudantes para uso próprio da equipe diretiva, do professor regente e da equipe de assessoramento pedagógico.
E participar dos seminários e cursos de aperfeiçoamento promovidos pela escola ou pelas autoridades competentes, sempre que for convocado. Manter com todos os demais membros da comunidade escolar um relacionamento polido e cooperativo. Comparecer às sessões cívicas, solenidades e reuniões programadas pela escola dentro de sua carga horária semanal. Elaborar relatório anual como instrumento de avaliação de seu trabalho, segundo as orientações dadas pela direção da escola. Executar outras tarefas afins. Auxiliar na elaboração de relatórios que fundamentam a avaliação do estudante. Na ausência do estudante, será mediado Na ausência do estudante que será mediado, participará das atividades propostas pelo professor regente da turma. Artigo 3º. Aos servidores regidos por essa lei são aplicadas as normas relativas aos direitos e deveres ao regime disciplinar, contidos na Lei Complementar número 15, de 15 de janeiro de 2007. Artigo 4º. Esta lei extingue os cargos constantes do anexo 1, que foram criados pela Lei Ordinária número 1650, de 21 de julho de 2001, e cria os cargos constantes no anexo 2. Artigo 5º. Ficam revogadas todas as disposições em contrário, em especial a Lei Ordinária número 1650, de 21 de julho de 2021. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Vamos ver o que dizem os anexos. Anexo 1 vai extinguir aí os cargos, né, nominados como auxiliar de classe, professor 1 e professor de apoio. Aí vai dando, né, a carga horária, a escolaridade, qual seria o vencimento e o impacto aí na folha, tá? E aí, ao mesmo tempo que eles extinguem, né, três cargos, eles recriam esses cargos, né, com a nomenclatura de acordo aí com o que deve ser atualmente. Então, a gente tem aí o professor do AEE, duas vagas, o nível vai mudar para nível superior, né, são 20 horas semanais, aí tem o vencimento, o impacto sobre a folha, o professor psicomotricista, que é uma vaga, escolaridade superior, 20 horas, mesma questão, e o professor mediador, né, que são 100 vagas de ensino médio, 30 horas, e aí tem o salário, né, 1.903,46. O impacto aí multiplicado pela quantidade de vagas, né? Então é isso, gente. Essa lei foi pequena. Vamos ver as outras, hein?